Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, sou eu, Lucas. E bom, hoje estamos aqui para resumir a história de Step Closer, ou melhor, Chegue Mais Perto. Então, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para tu receber todas as notificações de tudo que tá aparecendo por aqui no universo de FNAF. E também, no próximo vídeo, eu vou desmentir algumas coisas de FNAF. Então, vamos logo para a história. Nossa história começa com um garoto chamado de Pete. Pete, ele era um ex-jogador de futebol americano da escola dele e ele estava perto de completar seus 18 anos. Ele tinha 17, entre 18 e 19 anos, por aí. Ele tinha um irmão mais novo que o nome dele era Chuck. Ele não gostava muito do irmão dele, mas é, era o que tinha para naquele dia, né, para ele mesmo. A mãe dele e o pai dele tinham se divorciado, ou seja, a vida dele estava meio difícil. Por conta do pai dele, que saiu fora, e a mãe dele acabou ficando cuidando dos dois filhos. E a mãe dele, como o Pete era mais velho, né? A mãe dele disse que ele seria o homem da casa, para meio que ajudar nas tarefas e cuidar do próprio irmão dele, enquanto ela estivesse ausente ou muito cansada. Em um certo dia, quando a mãe de Pete foi trabalhar, ela acabou deixando eles numa Fred Fazbear Pizza. Então, enquanto o Chuck estava se divertindo, Pete estava lá tomando um refrigerante na boa. Até que chegou uma menina e ela começou a conversar com ele. No caso, que era uma menina que ele gostava. Eu não vou lembrar o nome dele, na verdade, da menina, né? Vou deixar aí na tela o nome dela, caso que eu lembre. O Pete acaba se distraindo um pouco da conversa e olha por uma criança. Essa criança acaba falando com um funcionário perguntando onde é que estava o Foxy. Então o funcionário meio que responde: "O Foxy está de férias, já já ele vem". E um outro funcionário que estava ali do lado fala: "Aham, férias, só se for na parte de serviços". Pete, escutando isso, acaba tendo uma ideia. Mas antes dessa ideia, a menina que ele gostava chamou ele para um encontro. Daí Pete obviamente aceitou, mas lembrou que ainda tinha que ficar cuidando do irmão dele, ou seja, não ia rolar. Então, lembrando da parte dos serviços, pegou o irmão dele, depois que a garota foi embora, ele pegou o irmão dele e levou ele lá pra dentro, porque ele queria fazer uma pegadinha com ele. Chegando lá, eles encontraram lá a cabana do Foxy e o Pete jogou o Chuck na frente da tenda do Foxy e apertou um botão pro Foxy ligar. Daí o Foxy começou a ligar e o irmão dele ficou morrendo de medo por conta dos barulhos estranhos que ele estava fazendo. Só que daí o Foxy começa a cantarolar e depois ele fala: "Para você ser um pirata, primeiro você precisa perder um braço e um olho". E ele fica repetindo isso várias vezes, mas mal sabia eles que eles estavam sendo amaldiçoados. Depois que a mãe dele busca eles, ele vai dormir, o Pete vai dormir e ele acaba tendo um pesadelo com o Foxy. No outro dia, Pete vai para a escola dele e ele estava muito cansado, ele estava morto. E a galera começa a achar estranho, ele estava parecendo um zumbi. Daí, o Pete ele vai para aula de biologia, principalmente naquelas aulas que você vai ter que tirar os órgãos do sapo. E o amigo dele que estava ali pergunta: "Cara, você realmente tá bem? Tá alguma coisa acontecendo?" E ele responde que estava tudo bem, até que ele se levanta e acaba tropeçando na bolsa do amigo dele, que ele mesmo acabou chutando um bisturi que estava na mão dele e estava indo diretamente para o olho dele. Só que aí ele conseguiu defender, e ele lembrou da frase do Foxy: "Primeiro você precisa perder um olho para ser um pirata e um braço também". Quando ele vai voltar para casa, ele continua lembrando dessa frase várias vezes. Quando o Pete ele tava voltando da escola, todo cansado,
ele continua lembrando daquelas frases até que ele recebe uma ligação da mãe dele no telefone, pedindo para ele buscar uma encomenda no açougue. Então, ele não critica e vai lá buscar o açougue da mãe dele. E daí, ele chega lá e não encontra nenhum atendente. Então, ele decide procurar mais a fundo na área de serviços, ou melhor, na cozinha lá do açougue. Então, enquanto ele estava passando por um corredor, uma faca quase caiu em cima do braço dele. Acabou soltando do nada. E daí, ele acaba encontrando o dono do açougue, que pergunta o que ele estava fazendo ali. E ele responde que ia pegar só uma encomenda que a mãe dele pediu. O dono do açougue dá a encomenda para ele e ele sai dali correndo. E quando ele tá voltando para casa, ele continua lembrando daquela frase: você precisa primeiro perder um olho e um braço, várias vezes na cabeça dele. Até que no outro dia, ele tá indo para a escola normalmente, até que ele meio que ele tava passando numa construção e ele quase é acertado por uma serra elétrica bem no braço dele. E a serra elétrica acaba acertando o braço dele, cortando, fazendo um corte até que bem fundo, mas não fazendo um ferimento tão grave assim. Então, ele vai no hospital e enfaixa o braço dele. A mãe dele acaba ligando pro pai dele para ir lá mostrar para ele o que tinha acontecido com o próprio filho. Então, o pai dele chama o Pete para passar um tempo com ele para esquecer desse machucado. E ele concorda e vai lá passar um tempo com o pai dele. E eles decidem que iriam pescar, então eles vão perto de um rio e ficam lá pescando. Até que o Pete avista um pescador que estava um pouco longe dali num barquinho e um anzol daquele mesmo pescador acaba indo muito próximo do olho dele. Quando ele volta para casa, ele tá com um curativo e ele conta tudo pro irmão dele, né? Ele pensa, porque isso deve estar acontecendo comigo, essa maré de azar deve estar acontecendo comigo porque eu tô tratando meu irmão mal. Então, eu vou falar com ele e vou prometer pra ele que eu vou ser um irmão melhor. E é isso que ele faz. Ele passa alguns dias sendo um bom irmão pro irmãozinho dele, né? O Chuck. E ele finalmente confessa de verdade o que estava acontecendo pra ele. Então, o irmãozinho pega uma folha e começa a desenhar algumas coisas. E escrever também. E ele mostra pra ele o que ele tinha escrito. Que toda essa maré de azar estava indo basicamente só entre um braço e um olho, e nada mais. E ele interliga tudo isso com o Foxy, que ele falava as mesmas coisas. Então ele fez meio que uma teoria. Até que o irmão dele começa a ficar um pouco assustado e confuso e fala que a teoria dele estava uma porcaria e que não fazia sentido algum, e que pode ser até mesmo só uma varagem de azar normal. E ele expulsa o moleque do quarto dele para deixar ele um pouco sozinho. Ele não aguentava mais aquela maré de azar, então ele precisaria realmente de um tempo, né? Ele tem outro pesadelo com o Foxy, aí no outro dia ele vai na escola e ele vê um cartaz dizendo que vai ter uma festa fantasia baseada em piratas. Então ele chega mais perto e vê que tá todo mundo fantasiado de piratas e com várias barraquinhas e tal de joguinhos. Então, os amigos dele, né, acabam encontrando com ele e pedem pra ele colocar a mão dentro de uma caixa, que é aquela brincadeira que você bota a mão dentro de uma caixa e não consegue tirar. E ele faz isso. Só que quando ele coloca a mão dentro daquela caixa, começa a apertar, começa a machucar o cara. E ele tira rapidamente a mão dali e começa a correr desesperado, ligando pro irmão dele e falando: Cara, a gente precisa voltar na frente para fazer pizza. Eu sei que sua teoria tava certa. Você tem toda a razão, não sei o quê. E ele fala: o irmão dele fala, ele liga pra ele, né? E ele fala tudo isso, pede desculpa pro irmão por ter tratado ele tão mal. E ele fala: Ok, a gente vai lá na frente fazer pizza e você tem que pedir desculpa pro Foxy. Ele acha isso uma bobagem, mas de qualquer jeito ele tenta ir. Só que enquanto ele tava no desespero, ele acaba não vendo na rua que tinha um carro passando.
E aquele carro chega muito perto dele e acaba atropelando ele. Quando ele meio que acorda, ele tá meio que morto. Só que a alma dele ainda tá no corpo dele. E ele vê dois enfermeiros. E eles estavam fazendo uma cirurgia nele para tentar reviver o moleque, mas aparentemente não deu certo. E ele tenta gritar, só que os médicos não escutam. E daí um dos médicos fala: olha, ele seria um ótimo doador de um olho e de um braço. E eles começam a pegar bisturis e começam a mexer no corpo, enquanto a alma do moleque acaba gritando muito. E é assim que acaba Step Closer. E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, falou! Tchau, pessoal!